Psicologia é tenso. Eu lembro até hoje, o primeiro barraco que eu tive na vida, que eu tive que colocar para fora alguma coisa, foi com um professor na faculdade. Que a coisa é tensa. Pensa, um behaviorista que chega e vai falar mal de todas as outras abordagens. Tá Não sem dou câmera. conta. Ah, veio. E aí eu tive esses problemas, pra você ter ideia. Aí o professor falando mal de todas as linhas, todas as abordagens terapêuticas, menos behaviorismo. Aí ele falando, aí no final da aula, ok, professor, assim, qual parte do texto que o senhor indicou na literatura de hoje está falando sobre essas outras abordagens teóricas que eu li, mas não achei momento nenhum, nenhuma colocação aqui sobre isso. Isso é só opinião sua? Porque se for opinião sua, a gente não quer saber, né? Eu quero saber do conteúdo do verborismo. Aí ele olhou assim, lembro a cara dele até hoje, me olhando com aquela raiva. Aí ele, então, mas vocês têm que saber a verdade. A verdade para quem? Porque só se você é herborista, está puxando sardinha para o herborismo, querido, essa não é a disciplina certa para o senhor, porque aqui é teorias psicológicas, você tem que falar de todas as abordagens. Inclusive, era para você estar falando de Freud, não era para você estar falando de herborismo hoje. Obrigado de nada. Aí o pessoal, Felipe, aí eu, gente, estou formando em psicologia, tem que ser uma pessoa que coloca os pontos de vista para fora. Meu Deus, meu Deus. Que vida barraqueira. Não façam psicologia, vocês vão virar barraqueira. Desse jeito, não. Eu nunca fui barraqueira. Muito pelo contrário, eu dava uma boiada para não entrar numa briga. Mas aposto que Mas, atropelava gente, alguém. eu já sou barraqueira, então eu tenho que fazer psicologia. A vocação da psicologia é ser barraqueiro, gente. Se você é barraqueiro, faça, porque você vai. Bem, Não, eu era barraqueira. brincadeira. Quando eu comecei a fazer psicologia, eu comecei a domar os meus demônios. Eu tomei meu barraqueiro interior, aquele. Hoje em dia eu só coloco para fora um pouco do veneno. Eu destilo e aplico de forma prática. Mas vamos nós, olha só. Vamos conversar, né, sobre a nossa maravilhosa psicologia analítica. Gente, psicologia analítica é uma vida para mim, tá? Assim, e é uma vida em todos os sentidos. Uma que eu estou estudando desde 2007, eu acho, 2008, não lembro. São muitos anos lendo Jung, lendo textos sobre Jung, fazendo muita coisa sobre Jung. E até hoje eu não entendo 100% do Jung. E isso é maravilhoso, porque tem muito conteúdo ali dentro. E aí, cada dia você descobre uma coisa nova que dá um tapa na tua cara. E é um negócio muito legal. Assim. Psicologia analítica é um mundo. Que é assim, o Jung, ele se debruçou sobre um monte de área. Arquitetura, antropologia, sociologia, filosofia, economia, política, história, geografia, psicologias. Ele formou em medicina, né? Estudava psiquiatria. Ele fez um levantamento de tanta coisa, para dar conta de falar de comportamento humano, que a obra dele não seria diferente. Eu tenho aqui, sei lá, uns 20 e tantos livros dele, nem lembro mais. É muito livro assim na estante, só do Jung. E tinha o livro vermelho também, que é um tijolão, que ele é. Não dá nem para mostrar na câmera. Ele pega meu tronco inteiro, assim. Ele deve ter uns. Ele tem 60 centímetros, se eu não me engano. É 60 centímetros por 40, se eu não me engano. Né? A altura e largura, e ele é de comprimento, e a largura dele é tipo isso aqui. É muito, muito enorme. Assim. Então, Jung ele é um cara que estudou muita coisa para falar de vários aspectos e é de longe o teórico que mais estudou o comportamento humano. E tudo começou com umas coisas bem bizarras assim. O pessoal acha que Jung é filho do Freud, né, em geral. E não tem nada a ver, assim. Vamos começar falando verdades, trago verdades, né? Jung não é filho de Freud. Quem contou isso contou errado. E aí, olha só. Por exemplo, Jung, na mesma época que Freud estava falando sobre sonhos, Jung também estava escrevendo sobre sonhos. Antes do Freud falar de inconsciente,
de um monte de coisas, e Jung estava ali organizando as pesquisas dele já. Quando o Freud publicou Interpretação dos Sonhos, Jung leu e ele falou: nossa, esse cara pensa alguma coisa muito próxima do que eu penso, vamos conhecer. E aí começou a trocar carta com Freud, e nisso a obra do Jung andando, e a do Freud também. Chega uma hora que Jung pega muito conteúdo do Freud para pensar sobre a psicologia humana. E, ao mesmo tempo, Freud vai lá e cata um monte de coisa do Jung. Né? Aí, Cris, essa aula está sendo gravada? Está. Você quer que eu dê uma interrompida? Não tem problema, não. Quem é psicanalista não me odeia. Tá só uma questão, né? Mas olha isso vai só. ficar só fechado entre a gente. É isso aí. E ninguém visite o nosso canal. Aquele, misericórdia. Olha só. O que acontece? O Freud ele tem uma mania muito feia de pegar conteúdos de outros autores e não dar crédito. Por exemplo, Freud desenvolveu lá a pulsão de vida, né? E depois ele entendeu que existia uma pulsão de morte. A pulsão de morte, quem criou, por exemplo, foi Sabine Spieren, que era uma ex-paciente do Jung, que era histérica, esquizofrênica, que se tratou com Jung, organizou a cabeça dela, formou em medicina, virou psicanalista, desenvolveu pulsão de morte, Freud pegou para ele usar, e as pessoas dão crédito para Freud. A associação livre de palavras, que todo psicanalista enche a boca para falar, também veio da psicologia analítica. E aí que são as coisas mais legais, assim. Por que eu estou contando isso? Para ficar claro que Jung não é filho do Freud, muito pelo contrário. Ele teve uma perspectiva humana, ao mesmo tempo que Freud construiu, ele também teve essa perspectiva humana, né? E aí, por exemplo, Jung ele estava lá no hospital de Burgosli, né, na Suíça, andando pelos corredores, lá, beleza. Aí tá lá uma pessoa parada, olhando para o vitral, né, espantada, olhando para o vitral e falando: nossa, você tá vendo aquilo aí? O que você tá vendo? Não, eu vejo que o Deus Sol, ele tem um pênis, e dos pênis do Deus Sol saem os ventos que movimentam a humanidade. Ele cria tudo. E aí Jung, né, ok, querido. Então tá, né? Deus Sol, pênis com Sol, ok. Então é isso. Anotou, guardou a informação, deixou a pessoa lá no delírio. Passou um tempo, 3 anos basicamente, e aí Jung lendo sobre as obras de arqueologia, e ele viu lá uma nota falando que foi descoberta uma tabuetazinha suméria que falava que existia um Deus Sol, né? E esse Deus Sol, ele tinha um pênis no meio desse Sol que soltava um monte de vento, que criou a vida humana, que organizava a vida humana, que movimentava tudo na Terra. Aí Jung, eu já vi isso em algum canto, começou a revirar um monte de arquivo que ele tinha, até que ele achou a anotação sobre o paciente dele. E aí ele pegou e ficou assim: gente, esse cara sabia disso como? Por quê? Isso não tinha sido publicado, não foi encontrado antes. Fulano não sabia ler. Então, da onde que ele tirou essa informação? E aí ele começou a estudar a mente das pessoas que sofriam de esquizofrenia, que na época era demência precoce, né? E no meio disso ele decidiu também fazer o doutoramento dele em transtornos mentais. Como é que era o nome? Lembrei. O nome da tese dele foi sobre a psicopatologia dos transtornos ditos mentais. E ele quis estudar uma possessão que estava acontecendo na época. Porque Jung é desses, né? Vamos estudar umas coisas bem hype, assim. E ele foi atrás de uma pessoa, uma menina que é uma parente dele, que sofria de possessões demoníacas, né? E aí ele começou a estudar, e aí ele começou a fazer uma série de levantamentos sobre essa menina, que tinha essas mudanças de personalidade, que tinham vários acontecimentos estranhos rolando com ela. Com o passar do tempo, né, da pesquisa do Jung viu que aquilo ali, na verdade, não era uma coisa espiritual, mas que eram pedaços de personalidade dela
que estavam ali rejeitados e que estavam querendo se manifestar. No meio disso, o Jung pega e começa a se debruçar sobre isso. E aí ele vai usar o galvanômetro. Hoje em dia a gente ainda tem. É um aparelhinho que mede a eletricidade na pele das pessoas, né? E aí ele colocava o galvanômetro, por exemplo, em várias pessoas e ficava falando um monte de coisa, perguntando um monte de coisa, e as pessoas iam colocando um monte de conteúdo para fora, e ele ficava vendo a oscilação do galvanômetro, né? Ficava lá, oscilando a quantidade de eletricidade na pele. No meio disso aí, ele foi separando várias palavras, né? Com a associação livre, diga-se de passagem, ele foi separando algumas palavras que eram comuns, e todo mundo separou 50 palavras para fazer um teste. Vocês vão ver até ele aplicando isso no Jornada da Alma, se não me engano, é um filme que tem o Jung e tem o relacionamento dele com a Sabine Spieren, né? Que o Jung, assim, uma crítica, pessoal, gosto de quase tudo do Jung, tirando a visão que ele tem de amor, que é uma visão que a gente neuroquimicamente sabe que é paixão, né? E ele era bem rodado. Então é isso. Voltando à programação natural das coisas aqui. E aí, o que acontece? Ele estava lá e ele viu isso. Ele colocou ali o galvanômetro bonitinho e começou a perguntar, por exemplo, ok, o que você pensa sobre, sei lá, passeio? Aí a pessoa, eu penso X coisa. E sobre jardim? Eu penso isso. E sobre tapete? Isso e isso. Sobre comida? É isso. Sobre mãe? E aí, na coisa distraída de soltar um monte de palavra, a pessoa, bum. Quer ver um caso? Como é que foi? Eu esqueci a palavra que a pessoa colocou, mas tipo assim, sobre mãe, não gosto, alguma coisa nesse sentido. Aí Jung anota. E quanto maior o tempo que demora para responder, maior é a consciência interagindo. Quanto menos tempo, mais inconsciente o conteúdo é. Aí, tipo, mãe, uma bosta. Aí, ok. Resposta bem consciente. Vamos trabalhar. E aí ele pegava esses símbolos e começou a pesquisar para entender o que estava acontecendo. No meio disso, com aquele outro caso do Hospital de Burgos-Lee, um monte de outros casos, ele começou a viajar para um monte de canto. América Central, América do Sul, foi para tudo que é país, para tudo que é canto, foi atrás de tribos aborígenes, foi atrás de culturas ocidentais, orientais, culturas desenvolvidas, subdesenvolvidas. Ele foi atrás de vários padrões humanos para ele entender como é que funcionava a estrutura como é que fala, cultural das pessoas. E ele viu que tinham vários pontos em comuns que se convergiam em uma coisa só. E aí disso ele tira a ideia do arquétipo, né, que é sempre mais falado na psicologia analítica. Como é que eu posso explicar de uma forma prática? Assim, o arquétipo ele vai ser uma imagem primordial, ou seja, vai ser uma imagem primeva, vai ser uma imagem que veio antes da gente. E, ao mesmo tempo, é uma forma... deixa eu ver. Quer ver? Eu vou dar o exemplo que eu sempre uso, vai ficar mais fácil de entender. O arquétipo, ele é um bolo, digamos assim. Você tem uma forma de bolo maravilhosa aí na sua casa. Eu não sei qual é o formato que ela tem. Né? Se a forma que você tem é redonda, se ela é quadrada, se ela é triangular, se ela é de coração, se ela é redondinha para cima, enfim. A forma é sua. Né? Só que eu vou te falar assim, Cris, você pode, por favor, fazer um bolo de chocolate? Ok, aí a Cris vai lá fazer um bolo de chocolate com a receita dela, com os conteúdos dela, ou seja, com as coisas que ela tem dentro da casa dela, com a forma que ela tem. O arquétipo é basicamente isso. A gente sabe que o bolo de chocolate, ele é bolo de chocolate porque ele tem o chocolate misturado com a farinha, triguinho, com trigo e açúcar, ovo, etc, o básico, né? O arquétipo está mais ou menos nessa linha. Ele tem vários conteúdos humanos ali que se aglomeram em um termo, em um tema, basicamente, para que a gente tenha, como é que eu posso dizer, uma estrutura sobre algum assunto. Vamos lá, por exemplo, arquétipo materno, né? Todo mundo aqui sabe o que é mãe, né? Todo mundo sabe o que é ser mãe aqui, independente se é mãe, independente se é
só filho, se foi adotado ou não, tudo isso não importa. A gente sabe o que a mãe faz. O que a mãe vai fazer com a gente? Vai nutrir, vai acolher, vai bater, vai botar de castigo, né? Vai dar limite, vai proteger, vai defender. Então a gente começa a ter aí uma imagem de uma mãe que ela é nutridora, acolhedora, mas ao mesmo tempo ela pode ser disciplinadora, ela pode ser boa demais, ela pode ser cruel demais. Tem várias imagens sobre o que é ser mãe no mundo. Só que todas têm uma coisa em comum. A mãe está sempre ligada ao corpo, está sempre ligada à amamentação, né, à nutrição daquelas pessoas. São coisas básicas para a gente pensar. E aí não tem diferença da minha visão do que é ser mãe para, por exemplo, um japonês, para um francês, para um alemão, para um índio, o tocudo, enfim. Não vai fazer diferença, porque todo mundo vai ter esse padrão de mãe ali. Qual é a diferença que vai ter? No conteúdo, né? A forma como o carinho se manifesta, que pode ser influenciado pela cultura, o alimento que ela vai dar para você ou não, que é cultural. Vários fatores são culturais, mas o básico, que é o que torna a mãe mãe, que é aquela pessoa que te acolhe, que te nutre, que te protege, basicamente, é comum em todos os ramos do mundo. Deu para entender mais ou menos? Que é um rolê meio maluco, tá? Se alguém não entendeu, abre o microfone e manda um oi. E aí, o que acontece no meio disso tudo? A gente vai ter vários arquétipos aí. Então, Jung, na obra dele, ele foi descobrindo que existia arquétipo da mãe, arquétipo do pai, arquétipo da criança, arquétipo do velho, arquétipo, deixa eu ver, da persona, que é um dos meus favoritos, que é nossa personalidade social. Vai ter o arquétipo da sombra, vai ter o arquétipo da mulher, vai ter o arquétipo do homem. Ou seja, o arquétipo ele é sempre uma imagem das práticas não, o arquétipo ele é sempre uma imagem de alguma coisa biológica no ser humano. Nossa, o melhor resumo que eu fiz até hoje na minha vida. Porque é isso. Existe mulher? Existe. Existe homem? Existe. Existe criança? Beleza. Existe velho? Existe. Existe uma falciane em cada um de nós que se adequa mais ou menos ao meio social para viver bem? Existe. Existe uma parte da gente que a gente odeia, que a gente odeia nos outros? Existe também. E é tudo biologicão. E nisso ele vai formando o que a gente chama de arquétipo. Então, cada arquétipo vai dar para as pessoas uma configuração específica, de acordo com o local que a pessoa nasceu, com a cultura que a pessoa nasceu. Tudo isso vai sendo somado dentro dessas imagens primordiais. E aí, no meio disso, o Jung ele vai falar que a gente nasce original e que morre uma cópia. Porque, estudando arquétipo, ele viu que a gente tem uma influência muito grande, por exemplo, das mitologias de uma forma geral. E aí, pesquisando mais, estruturando mais, e sofreu um bocado para fazer isso, mas ele descobriu que a mitologia era basicamente uma forma, uma projeção nossa para estruturar e para explicar comportamentos humanos. Hoje em dia, ainda tem gente que acha isso estranho, mas, por exemplo, quando você vai na mitologia comparada, que é uma área de pesquisa da antropologia bem legal, você vai ter o da filosofia. Você vai ter... Acabei de derrubar um monte de café no chão, mas tudo bem. Você vai ter... É isso a vida. Intuitivo. Você vai ter um monte de imagens que são comuns. E são comuns, mas não são... Como é que eu posso dizer? Historicamente, elas não tiveram ligação. Por exemplo, se eu contar para vocês aqui, outro exemplo que eu sempre uso, se eu contar para vocês a história de um menino que foi escolhido por Deus para pregar sobre esse Deus em uma tribo inimiga, e aí Deus falou com ele assim, pega seu barco e vai para tal local, porque você vai pregar sobre mim e vai salvar a alma daquelas pessoas. Essa criança aí, esse rapaz, não quis fazer isso, pegou o barquinho, ficou com medo, começou a fugir para outro caminho,
veio uma baleia enorme, ou um peixe grande, dependendo da história, engole ele, leva até a praia, bum, vomita ele lá na praia, e Deus fala, querido, de mim você não vai fugir não, tô te mandando vir pra cá. Pronto, o peixe grande fez o favor de te colocar onde você precisava. Beijo. É isso. Todo mundo aqui no Brasil vai conhecer essa história como, né? Jonas e o peixe grande, não é isso? A gente, cultura cristã, explica por aí. Só que 6.000 anos antes, né, na Suméria também, antes de Cristo, a gente tem a história de Gilgamesh. Gilgamesh era esse rapaz, né? E aí, a gente tem alguma conexão histórica que comprove que essas duas culturas interagiram em algum momento e passaram algum tipo de conhecimento? Não. Mas existe um conto que fala sobre isso. Assim como a gente tem lá as imagens de vários deuses mitológicos que vão meio que existir em outras culturas. A gente sempre vai ter uma deusa do amor, né? Ou um deus do amor. A gente sempre vai ter um deus ou uma deusa da beleza. A gente sempre vai ter um deus fanfarrão, né? Que bebe muito, que zoa com a cara de todo mundo. A gente sempre vai ter um deus meio das trevas, assim, meio medinho. A gente vai sempre ter vários padrões que vão se repetindo em qualquer mitologia. E não necessariamente tiveram contato uma com a outra. Ou seja, a gente tem um padrão biológico que a gente produz conteúdos e a gente projeta isso para fora. Isso Jung vai propor. O Kahneman, que a gente viu na outra aula, pegou isso do Jung e começou a pesquisar como é que cada formação morfológica que a gente tem traz uma mitologia para o corpo da pessoa. E aí, daí que eu desenvolvi meu trabalho, minha pesquisa. Em falar nisso, agora que eu lembrei, eu acho que eu não mandei ela, né? A Alice me mandou os trabalhos dela, eu não mandei meus trabalhos. Olha, Alice, vou mandar, tá? Pode deixar. Agora eu lembrei. Me cobrem, me cobrem. Esqueci de mandar Tá as coisas. bom. Será que você Esqueci. não mandou? Eu acho que você mandou. Mandei? Ok. Se eu mandei, tô até pintando minha trança imaginária aqui. Olha, Deixa eu conferir enquanto você... olha. E aí, olha só. A gente tem esse monte de coisa aí que não é tão empolgante, digamos assim, de estudar, de conversar, no sentido, né, de causar aquela euforia e tal, porque a gente não está falando de uma coisa específica de todo mundo, que a gente está introduzindo um assunto para chegar lá, né? Mas é super importante saber que é assim que foi o processo do Jung. Por quê? Porque a gente é muito mal falado no meio acadêmico, né, na vida como um todo. Em geral, as pessoas falam assim, nossa, junguiano, místico, e ponto, acabou. Só que aí, por que o pessoal faz isso? Porque quando Jung veio para o Brasil, a gente estava lá, né, com toda a tendência hippie chegando, e os hippies pegaram essa ideia do Jung de arquétipo, ampliaram essa ideia para vários outros conteúdos, o que foi bom porque tornou o Jung muito popular na cultura pop, né? Mas, ao mesmo tempo, tornou a psicologia analítica mal vista pelos outros pesquisadores, porque o pessoal começou a achar que a gente era místico, né? Até hoje o pessoal fala assim, que vocês trabalham com metafísica. Não, a gente trabalha com imagens que são primordiais, que têm um padrão biológico para acontecerem. Por que a gente fala disso? Neurocientificamente falando, se eu falar assim, gente, queria comer muito um bolinho de chocolate assim, aquela calda quente derretendo em cima, sabe? Não vem uma imagem na cabeça de vocês? Se eu falar, olha, um limãozinho aqui, ó. Imagina um limão sendo espremido na minha mão aqui, ó. Aquele monte de suco de limão. Que delícia. Não libera mais saliva na hora que a gente imagina a palavra? O limão sendo espremidinho aqui, ó. Delícia. Por que acontece? Porque é um padrão biológico. O cérebro tem uma experiência, ele vai replicar ela como imagem o tempo inteiro. Ou seja, Jung, ele fala de processos biológicos. E hoje em dia a biologia está aí, né? Falando de memória biológica, celular, falando de memórias epigenéticas, falando de várias coisas que estão acontecendo no rolê da ciência. Ou seja, Jung não estava tão maluco assim. Até mesmo Freud, que falou, Jung, não concordo com nada disso, vaza. No final da obra vai lá, gente, desconfio que existe uma memória genética. Que interessante, e ponto. Né? Não deu o braço a torcer para o Jung, mas depois foi lá e colocou na obra dele também.
Então, tem vários processos que vão acontecendo aí. Deu para entender mais ou menos esse chão da psicologia analítica? Sim? Ok. Então, vamos nós. Certo? Olha só, eu mandei para vocês o questionário de inclinações pessoais, tá? Que ele vai dar um tipo psicológico, que aí é uma outra questão da psicologia analítica, mas é importante saber que essa abordagem dos tipos psicológicos, ela é a abordagem mais utilizada para avaliação psicológica no mundo. Esse testezinho aí, ele é aberto para qualquer profissional. Ele já tem validação estatística, né? Ou seja, ele funciona bem. Claro que nessa versão que eu mandei é uma versão mais pobrezinha, né? Tá no Word, né? Aquela coisa chique, né? O que importa é o conteúdo. Funciona, vocês podem aplicar, podem avaliar. É bem legal. Ensina, Oi. abre ele e ensina a usar aí pra gente. Vou fazer também. Sim? Aqui. Ah, eu achando que eu tô com fone, né? Eu tô aqui. Isso, obrigada. É porque a parte da soma, depois da soma e localizar as letrinhas não é tão simples, né? Eu não entendi. Sim. Não, tranquilo. Quer abrir aí, Cris? Quer que compartilhe agora? Ok. Pode. Que agora a gente vai chegar nessa parte legal. Porque olha só, gente. A gente tem os tipos psicológicos, né? O Jung, no meio dessa confusão toda de arquétipo, complexo, imagem, mitologia, um monte de conteúdos humanos, ele também percebeu que as pessoas percebiam coisas de forma diferente. E o legal foi, quando ele percebeu isso, ele começou a querer entender o que estava acontecendo. Por que que o Freud falava de uma forma do relacionamento da criança com a mãe, se o Adler falava de uma outra forma? Porque o Freud falava e era bem real aquilo. Mas o Adler falava e também era muito real, né? Ou seja, Jung começou a pensar, ok, os dois estão certos, mesmo falando de coisas opostas. Eu também tô, porque eu também tô falando de outra coisa oposta. Não tem um certo, não tem um errado, mas tem perspectivas diferentes de uma mesma realidade. E aí o Jung... Tem que colocar um negocinho aqui pra gente não sujar também, daí pra cá. Tá. E aí, desculpa, Jung... eu sempre esqueço a porra do microfone aberto. Aí tô falando com meu filho. Desculpa. Tranquilo, relaxa. E aí, a gente vai ter esse padrão, a gente vai ter esses vários padrões humanos sendo colocados aí. O legal é, né, desses padrões aqui, por exemplo, que eu percebi que existiam padrões de movimento que se ligavam com esses padrões humanos aqui. E no meio disso, eu descobri que Laban se baseou na teoria do Jung para formular a teoria dele, né, no doutorado de alguém, que agora eu nunca lembro o nome desses autores, né? Mas isso eu também fiquei de passar, acho que eu não passei ainda, me cobrem. E aí, o que acontece? A gente tem vários perfis humanos, né? Vou explicar aqui o questionário rapidinho. Ó, aqui tá o básico deles. Vocês podem preencher assim, ó. Numa festa, você gosta mais de... Ok, eu gosto muito de conversar com todo mundo, fazer um monte de amizade nova. Então, vou marcar essa como verdadeira. Aí você vai conversar com poucos já conhecidos. Ai, não, tem vezes que eu tô nessa lua, né? Às vezes eu sou mais de um, às vezes estou mais do outro, marca os dois. Se você acha que você tá no meio termo, marca os dois. Não tem problema. Se você acha que você gosta mais de conversar com todo mundo, marca o de cima, o A. Se você acha que você não dá conta de falar com muita gente, marca o B, né? Eu tenho essa tendência a fingir que eu converso com todo mundo, fazer amizade rápido, dependendo de onde eu estiver. Mas eu sei que, se eu puder, eu fico conversando só com quem eu já conheço e olhe lá. Dependendo do ambiente, eu não quero nem conversar com ninguém. E aí que tá a questão. Ver para onde você se inclina. Se vai mais para A, se vai mais para B. E aí você escolhe e marca. Marcou tudo bonitinho? Uma, duas, ou nenhuma opção, porque também pode ser assim. Ah, eu não gosto disso, não entendi a pergunta, não gostei. Pula, não tem problema, não vai fazer diferença nenhuma, tá? E aí, ó, lá embaixo, pode subindo, Cris. Lá embaixo mesmo, lá embaixo. Na parte... Aê!
na parte de correção, o que você vai fazer? Você só vai colocar essas marcações aqui para baixo, né? Então, por exemplo, na 1 você marcou a B, na 2 você marcou a A, na 3 você marcou a A, 4 A, beleza. Você vai ver onde que tem maioria, né? Se é mais para um lado ou mais para o outro. Nesse caso aqui, teve mais marcação no I, então o I vai prevalecer. Nas outras, olha, em vez do S ou em vez do N, a gente tem o N que prevaleceu. Depois, de novo, vem o F ou P. Quem prevaleceu? O F, ou entre o T e o F prevalece. Entre o J e o P prevalece. O resultado é o INFP, né? Isso é muito bacana e é divertido. Então, beleza. Se você tem um resultado único, ótimo. Se você deu um empate, leia os dois resultados para você ver quem está mais próximo de você, né? Porque às vezes pode dar um resultado misto. E às vezes, raramente, a gente pode ter um resultado gêmeo mesmo. Tipo assim, você é extrovertido, você é um ENFP, mas também deu INFP. Né? A primeira coluna do E e do I deram o mesmo resultado. Ou seja, você está na base das duas personalidades, você está no meio termo. Então, a gente tem muito disso. Eu tenho duas bases de funcionamento humano. Eu sou INFP, que já está aí, e sou INTP. Quando eu estou INTP, eu sou muito mais chato, mais metódico, mais ranzinza, reclamo de qualquer coisa, fico de mau humor, mas produzo muito, porque é um tipo mais ligado a pensamento, mais ligado à regra. Né? Já tem tempo que ele não chega, mas uma hora vai chegar. Né? Eu estou muito INFP. Estou muito sensível com as coisas. Falou uma coisa que eu não gostei, eu já fico meio... vou engolir essa para não dar na cara de fulano. Porque eu tenho mais essa sensibilidade. E aí, o resumo da ópera é... Baixa mais um pouquinho, Cris, para me ver se eu coloquei a explicação do que é o quê. Ah, coloquei. Então, olha só. Obrigado. Então, olha só. A gente tem aqui... a atitude psicológica, né? Como você se expressa no mundo. O Jung, ele definiu duas coisas. Ou você é extrovertido ou você é introvertido. Né? Hoje em dia a gente sabe que existe uma terceira opção que é os dois ao mesmo tempo. Então, se você é extrovertido, você gosta de grupo, de movimento, de galera, de bagunça. Quanto mais gente nova, melhor para você. Você tem mais energia. Parabéns, você é extrovertido. Se você é introvertido, você vai ser aquela pessoa assim, ai, eu tenho que sair mesmo de casa? Nossa, que preguiça. Não vou, não. Quem vai? O quê? Vai esse monte de gente que eu não conheço? Não vou mesmo, vou ficar em casa. O introvertido é aquela pessoa que não dá conta de viver com um monte de gente desconhecida. Precisa ficar sozinho algum tempo no dia. Não gosta de ficar muito na baderna, na bagunça. Só se for a baderna e a bagunça de poucas pessoas que ele gosta. Tipo, eu sou introvertido. Meu rolê é assim. Tem 5 pessoas, ótimo, eu dou conta, mas 5 pessoas que eu já convivo. Tá ótimo, virou uma festa, um negócio na minha cabeça, né? É rave já o negócio. Passou disso, eu já começo a ficar irritado à toa. Né? Tipo, 6, 7, 8, eu já começo a ficar irritado, porque eu não dou conta de tanta atenção diferente assim. E isso é uma questão. Né? Ou seja, introvertido se isola, fica fechadinho num cantinho, precisa ficar descansando, isolado da sociedade em algum momento da vida. O extrovertido faz o contrário. Hoje em dia a gente sabe que isso é genético, né? Tem pesquisas de neurociência que mostram que as pessoas nascem introvertidas ou nascem extrovertidas, ou seja, o Jung estava certo. E que o extrovertido ele tem uma falta de liberação, ele libera um pouquinho menos serotonina, dopamina e acetilcolina, se eu não me engano, que são hormônios ligados à aprendizagem, curiosidade, prazer, do que as pessoas introvertidas. O introvertido já tem excesso, em geral, em excesso essas substâncias. Ou seja, se eu convivo com pessoas, eu vou liberar essas substâncias mais e mais. O introvertido já tem muita, ele vai ficar sobrecarregado. O extrovertido tem menos, ele vai ficar ótimo, feliz. Tem uma questão biológica aí. De novo, Jung é totalmente focado nas questões biológicas. Claro que isso aqui, gente, dá um pano para manga,
Porque tem muita questão, desde teoria evolutiva está aqui no meio disso, a neurociência e psicologia cognitiva. Mas, né, isso aqui, só para partir de psicologia, a gente precisava de umas 10 aulas. E aí, a gente tem a função psicológica, que é como você percebe o mundo. Então, você pode ser uma pessoa tipo pensamento, e aí vocês vão ver aqui que tá assim, T igual pensamento, F igual sentimento, é por causa do inglês. Feeling, né, sentimento. Não sei falar pensamento em inglês, então imagina que eu tô falando alguma coisa igual pensamento, né? Intuição, vem do Nzinho, que é, né, no inglês está lá, intuition, não sei, enfim, no inglês está lá, intuição, bonitinho, só que a gente tirou o I e deixou o N. Por quê? Porque já tem o I lá em frente, lá em cima, para ficar menos complicado o teste, o padrão. E aí você tem esse monte de sinônimozinhos aqui. Então, quem é pensamento, é metódico, organizado, gosta de tudo certinho, tem uma tendência a achar que ele pensa e ele organiza melhor as coisas do que as outras pessoas, né? É um pouquinho mais chato, é um pouquinho mais chato. Tem a pessoa sentimento. Que a pessoa sentimento, ela vai ser o quê? Vai ser aquela pessoa que julga tudo por aquilo que é bom ou que é ruim. Tipo, entrei na live e falei assim, nossa, Cris, seu cabelo tá arrasando hoje, hein? Parabéns, maravilhoso. Pronto, aí a Cris, nossa, amei, porque fiz um cabelo tão bonito, né? Não tinha recebido elogio hoje, meu dia tá ótimo. É isso. Por quê? Porque eu julguei uma coisa positiva para ela, ela pega essa coisa positiva, transforma em uma sensação positiva, uma sensação não, um sentimento positivo, e aí ela fica julgando tudo que vier a partir desse momento como uma coisa positiva de mim, né? Naquele dia ali. Porque a pessoa sentimento, ela vai julgar como é que ela foi tratada, basicamente, em relação a alguma coisa no ambiente onde ela está. E aí você tem intuição, que é eu, a pessoa que é meio perdida das ideias, começa um assunto, termina em outro, gosta de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. É o que muita gente vai avaliar, às vezes, na escola, como a pessoa que é TDAH. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque a gente sabe que a pessoa intuição, ela tem todas as características, basicamente, de TDAH. E a maioria das vezes, a pessoa ela só é uma personalidade intuitiva, artística, livre, solta, que não dá conta de metodologia. E isso é diferente da pessoa que não consegue parar e olhar para uma tela e digitar alguma coisa, né? Tem uma diferença básica. Mas a intuição, ela vai muito por aí. E tem a sensação, que são as pessoas que são muito ligadas ao corpo. Tudo nela é via órgãos de sentido. Então, ela precisa estar se sentindo bem fisiologicamente para estar bem na vida. Ela precisa tocar nas coisas para entender, ela precisa ver as coisas, sentir as coisas, ela precisa ter uma participação um pouco maior do corpo nas coisas dela, né? Acredito aqui que a gente tem, que a maioria seja a sensação, pelo que eu conheço da fala de vocês, né? A minoria deve ser intuição. E aí o Jung, ele vai criar os tipos básicos, né? Você é extrovertido, intuição, ou introvertido, intuição. Você é intuitiva, Alice, tem quase certeza que 100% sim. Aqui. É isso. A gente tem muito esse diagnóstico errado, às vezes, assim, sabe? Muito, muito. Eu mesmo tentaram me dar remédio quando eu era mais novo, porque eu não ia bem na escola, aquela coisa toda. Quando eu saí da escola e mudei para uma outra, eu fiquei assim, meu Deus, esses professores aqui são tão bacanas, aprendi tudo. Não era TDAH, era intuição. E a intuição é chata com coisas que não é bacana. INTP, bem-vindo.